Uma seguidora me disse uma coisa que eu me identifiquei muito. Ela falou assim: eu já entendi que tenho esse vício em rejeição, mas parece que só aparece em homem disponível na minha vida. Como eu mudo esse padrão? Se você também sente que a sua vida amorosa é um eterno looping de caras clicados, escuta o que eu tenho para te dizer. Eu acredito que, assim como qualquer pessoa que tem algum vício, para mudar esse padrão, a gente precisa passar por algumas fases até chegar a algum lugar de cura, digamos assim, ou de aprender a conviver com esse vício sem que ele afete a sua vida. Depois de estudar sobre a codependência, eu percebi que a primeira fase é quando você é totalmente inconsciente sobre o assunto. Você não tem conhecimento sobre ele e que ele existe. Nessa fase, você não sabe que tem um problema e segue fazendo escolhas ruins no piloto automático e repetindo os mesmos desgastes emocionais com relacionamentos. A segunda fase é quando você entende que tem um problema. Por exemplo, eu fui entender o porquê eu repetia relacionamentos ruins quando eu aprendi sobre a codependência. Percebi que isso era muito comum e que muitas pessoas estão vivendo nesse mesmo ciclo. E o melhor é que tem uma explicação para isso. E, além do mais, que dá para resolver. A terceira fase é a que eu pretendo viver em breve. É um momento onde, além de rejeitar quem não te serve, eu finalmente consigo aceitar e me interessar por aqueles caras saudáveis que querem algo de verdade comigo, mas que antes eu rejeitava. Mas vamos lá, vamos falar da segunda fase especificamente, que é quando você entende que tem um problema, mas começa a agir para não repetir. Eu acredito que é nessa fase que acontece a maior parte do nosso trabalho. Você pode ler todos os livros sobre autoconhecimento, fazer terapia semanalmente, mas se você não tomar uma atitude de querer mudar, o ciclo vai continuar se repetindo. Por quê? Acredita em mim, os homens problemáticos que não querem nada, que só querem curtir, eles vão continuar aparecendo. Inclusive, eu achava que ter o entendimento do problema e tá fazendo terapia, esses homens iam parar de aparecer, mas não vão não. Mesmo a gente virando Madre Teresa de Calcutá, eles vão continuar aparecendo. E a grande virada acontece aqui. Quando eu entendi que mesmo eu trabalhando internamente, eles iam continuar aparecendo, eu percebi que é aqui que eu precisava mudar e que precisava tomar uma atitude perante esses caras. Primeiro, eu resolvi dar um basta. Eu rompi o vício dizendo para mim mesma: ao primeiro sinal de desinteresse, eu caio fora. Às vezes eu nem chegava a me relacionar com esse cara. Só na conversa eu já percebia toda a malandragem. E aí eu caía fora. E, gente, acreditem, foi muito difícil fazer isso, porque o meu cérebro não sabia fazer diferente. Você precisa gastar uma energia para mudar um hábito. Por isso que é tão difícil mudar. Por isso que é mais fácil se relacionar com esse cara que não quer nada com você, porque você já está acostumada com isso. Segundo, eu comecei a ficar sozinha. Por quê? Eu comecei a rejeitar muitos caras que não queriam nada comigo. E como os que interessavam por mim de verdade ainda não estavam aparecendo, eu preferi ficar só do que mal acompanhado. E é muito difícil ficar sozinha também, mas também é muito recompensador aprender a gostar da sua própria companhia. Você não sai mais de casa para gastar energia com qualquer pessoa. Então, dessa fase de isolamento saudável, eu comecei a ter dois resultados. Primeiro, ganhei força e autoestima. Cada vez que eu dizia não para um embuste, eu comecei a sentir minha autonomia. Eu pensava: poxa, eu consigo fazer isso. Eu consigo colocar limites. E a outra coisa foi que, ficando sozinha, eu aprendi que nada no externo consegue me preencher facilmente. Antes de sair com um homem, eu penso: vale a minha paz? E se a resposta for não, eu não vou. E acredite, no fundo, você sabe quando não vale a pena. Então eu proponho um desafio para vocês. Façam uma análise dos caras que estão na vida de vocês agora. E se eles já demonstram atitudes de que não querem se relacionar, que estão te enrolando, faça o teste de dizer não. Não, não vou. Não, não quero mais. E dê um voto a si mesmo de confiança, de ficarem sozinhas um tempo, fiarem no processo, cuidando de vocês. Nesse período sozinha foi onde eu mais me desenvolvi, foquei na academia, foquei em projetos, como esse aqui das redes sociais, e digo pra vocês que eu nunca me senti tão bem em toda a minha vida. Claro que eu quero ter alguém, claro que eu penso em relacionamento, mas eu só saio da minha solidão agora por um relacionamento de valor e eu espero conseguir um dia, e eu venho aqui contar pra vocês tudo que eu fiz pra chegar lá. Mas eu ainda estou com vocês nesse processo, ainda estou aprendendo muita coisa. E se você, assim como eu, já consegue identificar esse padrão, se já conseguiu dar um baixa no relacionamento ruim, deixa aí seu comentário, assim a gente pode ajudar e inspirar outras pessoas que ainda estão nesse processo. Até o próximo vídeo.